Olá, esse é o programa Mais Saúde, que fica na próxima meia hora com você para trazer notícias, novidades no mundo da nutrição, saúde, utilidade pública. Vocês acompanharam alguns programas já feitos com o professor Javier Villanova, que quando vem a São Paulo, eu praticamente sequestro para ele estar conosco ou aqui ou na Rádio América. Muito obrigada novamente pela sua disponibilidade, Bom professor. dia. Porque nós fizemos um programa muito interessante, onde o senhor mostrou que está ocorrendo um aumento muito grande das doenças autoimunes, Uhum. que a porta de entrada é o intestino, e o senhor, eu gostaria que retomasse um pouquinho sobre os fatores que são Yeah. responsáveis por isso. E, como nutricionista, o que nós deveremos fazer de lição de casa, que é essa Yeah. expressão que o professor usa muito, precisamos fazer a lição de casa. Então, qual é a lição de casa para a nossa querida telespectador, o nosso querido telespectador que está lá no interior e, às vezes, como mostrou aquele estudo da Puri, que está vendendo a sua mandioca para comprar biscoito recheado no supermercado, porque a mídia faz crer que é algo assim imprescindível para ter na despensa, né? Mas, professor, eu quero, por favor, deixá-lo à vontade para o senhor discorrer nesse seu conhecimento. Yeah. Então é uma coisa muito interessante, não? Eu acredito ter falado nesse programa, em outro programa, sobre a questão de que o governo, ou seja, o primeiro sector, não estou falando do Brasil, do mundo, não fez a conta da saúde. Então, quem que mais se prejudica em isto? Não é um problema político, é um problema de vida. É Dona Maria tem um patrimônio a vida dela e se ela perder esse patrimônio, já era, ficou na história. Né? Então, nosso objetivo deveria ser essa Dona Maria, essa pessoa. Então, qual é minha recomendação para esta pessoa? Então, dizer uma coisa muito interessante. Distinguida senhora, distinguido cidadão, distinguida pessoa. O governo não tem como se ocupar da saúde da senhora. A pessoa que tem que se ocupar com sua saúde é você. Então, o governo não tem como dizer, bom, vou trazer de alguma parte do planeta 200 milhões de pessoas para cuidar a vida, a saúde, o que faz, o que come, como trabalha e demais, de 200 milhões de brasileiros. Então, minha distinguida, é a senhora que tem que se ocupar e preocupar por sua saúde. Como você pode fazer isto? Com informação. É muito importante que você sepa que coisa você tem que fazer para ter uma vida saudável e que você tem que deixar de fazer para não ficar doente. Porque é muito fácil quando você faz, vou colocar um exemplo, você fuma 10, 20, 30, 40 anos, aí o governo recebeu imposto, a loja que vendia o cigarro ganhou um pouco, a indústria ganhou um pedaço, quem fez a produção de tabaco ganhou e a senhora paga com sua vida. Mas ninguém obrigou a senhora a fumar, foi uma escolha sua. Então, a questão é que a pessoa tem que se informar quais são os ingredientes que vão acabar com sua saúde e como ela tem que tomar decisões saudáveis. Professor, uma coisa que me perguntam sempre quando eu mostro as evidências científicas de algum alimento que é amplamente divulgado e que eu mostro que não é saudável. Mas como que o governo permite? Gente, outro dia o professor falou uma coisa muito certa. O tabaco é legal? É. É saudável? Não. Então você decide, porque a gente não vai querer, então, mas todo mundo come, todo mundo consome, e se está por aí, eu também posso. Não, você tem que saber discernir o joio do trigo. Então, e outra questão, por que eu falo da informação? Porque às vezes as pessoas não têm muita ferramenta de informação. E qual é a informação que ela recebe? É aquela informação da mídia, que é colocada por empresas que querem vender seu peixe. Eu fiz uma discussão técnica e acadêmica com uns alunos que eu estou orientando sobre o tema do impacto da mídia na decisão das escolhas gastronômicas da cidadania. Então, por exemplo, vemos na TV uma empresa que contrata pessoas da mídia e que elas estão vendendo um cachorro quente com zinco, ferro e vitamina A. Eu fiquei academicamente indignado com isso e me tomei a liberdade de fazer estudos comparativos com publicações que mostram que cachorro quente está estatisticamente relacionado com leucemia. E isso não é novo.
E não é só dizer, ah, não, pero isso foi na França, na Bélgica e nos Estados Unidos. O mundo sabe isso. Só que quem não sabe, às vezes, é Dona Maria, é aquela cidadã. Então, distinguida, a senhora tem que se perguntar qual é a razão por qual uma empresa quer vender um alimento que é uma porcaria de alimento e colocar ferro, zinco e vitamina A. É para vender mais. Então, se eu estou vendendo um pesadelo, pero eu mostro como que ele foi um sono. E essa decisão é de Dona Maria. Só que para ela tomar uma decisão, ela tem que ter informação. As informações certas fazem escolhas certas. A menos que você diga, não, eu quero comer isso porque eu gosto. Bom, se você gosta, coma o que você quiser. Mas toda escolha tem um preço. Gostaria de roubar um minutinho também. Por favor. Nestes dias aí, alguém me disse, ah, professor, o senhor foi lá para São Paulo e falou num programa de que a indústria de alimentos responsável da doença autoimune, mas o senhor esqueceu colocar o fator transcendente dos fatores genéticos. Temos predisposição genética, inclusive pessoas do mundo acadêmico vieram em cima de mim, né? Eu digo, sim, eu gostaria de dizer para o público o que disse para meus colegas. Eu digo, é verdade. Eu digo, senhores, público, Dona Maria, quem me escute, é verdade que há uma predisposição genética. Pero vamos a entender de que estamos falando quando digo eu tenho uma predisposição genética. Então, um dos cientistas mais contemporâneos do mundo das doenças autoimunes, especialmente da doença celíaca, é um italiano que você conhece e eu conheço, o Dr. Alessio Fasano, da Universidade de Harvard. Professor, Mais Saúde já entrevistou. Ok. Ó, quando ele estava no Rio, o professor Alessio Fasano já foi entrevistado 2 vezes por nós. Então, o doutor Fasano é uma pessoa, eu vejo ele circulando pelo mundo acadêmico, especialmente na costa East e no mundo inteiro, e ele colocou este ano uma informação muito interessante. Ele disse que quando falamos de pressão genética, não é destino, não é uma condenação. Dizer, ah, você tem uma pressão genética, você está condenado. Não, coisa nenhuma. E eu levantei esta questão às pessoas que falaram, oh, professor, o senhor passou a conta para a indústria e o senhor nem falou de pressão genética. Então, eu vou falar de outra questão, também acadêmica, para meus colegas acadêmicos, alunos, professores e alguém que, por favor, eu não sou dono da verdade. Podem discordar de mim, podem descer o pau nos Facebooks da vida, eu sei de que estou falando. Eu, este ano, estive num encontro acadêmico na Universidade de Chicago, que é uma das 4 referências do mundo em doenças celíacas. E aí encontrei um trabalho publicado em 2016 de um cientista que coordena um grupo de 17 pesquisadores na Universidade de Colômbia. Vou dar o nome, é o Dr. Green. E o Dr. Green, através de um trabalho estatístico de 9 anos, ele diz assim, nos Estados Unidos temos potencialmente 36, 38% de predisposição genética ao problema celíaco. Pero de todo esse número, 1% vai acabar sendo empurrado à doença pela predisposição genética. Então, eu queria dizer aos colegas, alguns que foram em cima de minha cabeça, e dizem, pá, o professor Xavier tem aquela tendência de falar contra a indústria. Não, senhor, eu bato pé na questão. E eu aqui estou para matar a cobra e mostrar a cobra. Mostrar a cobra. Então, aos colegas que falam, não, pressão genética, não, meu colega, isso não é destino. Está certo, doutor Fasano, quando diz, não, você não está condenado. Seu estilo de vida pode dar uma ré no problema da pressão genética. E você não pode ficar esperando como se fosse que a doença autoimune está no seu pescoço como uma faca. São estilos de vida e isso já foi muito provado em centenas de papers. E também é uma mensagem para a Dona Maria. Exato. Para a senhora que diz, ah, na minha família temos tantas pessoas que têm câncer de mama, tem isto, e diz, bom, eu estou esperando que estou que Deus tire Deus tire um cochilo e a doença venha na minha cabeça. Não, você pode revertir isso e tem que saber como. Não? E, professor, eu gosto muito de, nas minhas palestras, falar a respeito disso. Porque hoje eu uso um slide onde eu tenho uma referência do INCA, do Instituto Nacional do Câncer do Rio de Janeiro, de 78, se eu não me engano, e depois eu uso uma outra referência de 2000 e alguma coisa, 2011, 2014, mostrando o seguinte, que faz 40 anos que se sabe que genética conta 20%.
80% é o estilo de vida, é você que decide. Então, você pode ter tido toda a genética de papai, toda a genética de mamãe, por uma doença X. Você tem o gene? Provavelmente. Mas você vai apertar o gatilho do genes? Depende de você. Então, é uma arma que pode estar apontada na sua cabeça, mas quem está com o dedo no gatilho, professor, E cada um. é a cada um. Então, gente, isso é super importante de nós sabermos. E aí é que entra a nossa responsabilidade de, sabendo disso, vou acionar esse gatilho, vou me informar, vou evitar todas essas coisas que nós estamos conversando e vou promover, que isso o professor vai falar no próximo bloco, os alimentos que vão me ajudar a provavelmente até desligar esses genes, né? Que poderiam promover a doença e eu vou promover, na verdade, a saúde. Então, muito interessante essa pegada do senhor e eu gostaria que o senhor continuasse, porque ainda a gente tem 2 minutinhos. E realmente, essa questão da genética eu achei muito bem colocada. Yeah. E também temos aqui uma situação muito interessante. Eu acredito, também mencionei isso aqui, não? Então, eu sou, claro, uma pessoa que me informo dos bancos de dados que estão lá no mundo. E disso faço uma gestão de questões que coloco aqui no Brasil. Mas nós temos uma necessidade muito grande de que o mundo acadêmico em Latinoamérica, incluindo o Brasil, pelo tamanho e a transcendência, assuma o papel da pesquisa. Pegue essa bandeira e dizer, bueno, o Instituto tal quer saber em profundidade qual é a questão de este produto, de este aditivo, de este hidrato de carbono, de esta modificação, porque se em algum lugar alguém fez o seu dever de casa e eles tiveram seus resultados, eu não posso ficar aqui como um cientista com a boca aberta e engolir goela abaixo. Não, eu tenho que fazer as perguntas em loco. Eu quero saber isso que está lá, que representa para mim aqui. E não é a empresa de alimentos que vai fazer isso, é o mundo acadêmico, é o oráculo, aquele que diz, isto é ciência, é conhecimento e isto é balela. Porque também acontece que, às vezes, nós temos os movimentos sociais e eu não gosto da empresa fulano e pego lá e subo num barco e jogo pedra e quero tocar fogo. Não, não é por aí, não é anarquia. As instituições devem ser respeitadas, as indústrias, incluindo aquelas que fazem coisas erradas, estão lá porque a lei permitiu. Exato. O ingrediente aquele está sendo usado porque está no códex de algum lugar, está sendo usado. Mas nós temos que assumir esse papel de pesquisador e dar um retorno para a população e para as indústrias mesmo. Exato. Então, nós vamos para um breve intervalo e já voltamos para saber o que nós devemos fazer para não apertar esse gatilho. Já voltamos.